Olá, eu sou o Douglas e esse é mais um vídeo do canal Abaco. Nele, nós vamos analisar um argumento combinatório errado, mas que sempre causa alguma confusão. Eu decidi fazer esse vídeo porque o argumento se mostra bastante persuasivo e até intuitivo. Ele parece estar certo. Hashtag só que não. Devido a esse caráter, eu já vi muita gente, nas mais variadas situações, cometendo o mesmo erro. Sem mais suspense, vamos ao problema. Esse é o enunciado do problema. Uma urna contém 5 bolas azuis, 3 bolas amarelas e 6 vermelhas, todas numeradas. Aqui embaixo nós temos uma representação do que está sendo dito ali. A urna está representada por esse retângulo e dentro desse retângulo nós temos 14 bolas. As 5 azuis, que são numeradas de 7 a 11, 3 amarelas, numeradas de 12 a 14, e 6 vermelhas, numeradas de 1 a 6. Retiram-se simultaneamente 5 bolas. Eu vou retirar dessa urna, em um dado momento, 5 bolas. Imagino que eu vou chacoalhar ali para ficar meio aleatório e vou retirar 5 bolas. A pergunta é: de quantas maneiras isso pode ser feito? C. Letra A. Nenhuma restrição é imposta. Letra B. Exatamente 2 das bolas retiradas são vermelhas. Letra C. Pelo menos 2 das bolas retiradas são azuis. A proposta é apresentar soluções para os 3 itens da questão, cometendo conscientemente alguns erros. Alguns no plural ou algum no singular. No final, esclareceremos quais foram os erros e explicaremos por que o argumento é inconsistente, por que está errado. Também será apresentada uma maneira correta de proceder. Desconsidere erros de ordem menor, como erros de português e outros vícios matemáticos ou imprecisões da linguagem, tais qual, vamos dizer assim, a leitura de uma expressão como 2 sobre 2 mais 2, que em geral a gente lê assim mesmo, 2 sobre 2 mais 2, no meio de uma conta, mas quando o correto seria uma outra leitura, né? Então desconsidere esse tipo de erro. Caso você perceba o erro ou os erros ao longo do vídeo e saiba explicar o porquê, espero que, mesmo nesse caso, o vídeo seja-lhe útil. Vamos às nossas soluções, então. Eu preparei uma simulação aqui para nós. Aqui está a nossa urna e as 14 bolinhas. Então, não havendo nenhuma restrição, nossa única tarefa é contar de quantas maneiras podemos retirar 5 bolas dentre essas 14 que estão dentro da urna. Quaisquer 5, por exemplo, a 8, a 12, a 13, a 5 e a 9. Quaisquer 5 bolinhas. Visto que a retirada é feita de forma simultânea, não há ordem entre as bolinhas retiradas. Isto é, não há que se falar na primeira bolinha, na segunda bolinha, etc. Isso é tudo feito ao mesmo tempo. Eu coloco a mão lá na urna, chacoalho e retiro 5 bolinhas. Essa retirada não é a primeira, depois a segunda, depois a terceira, enfim. Na hora de eu colocar aqui na simulação, eu coloco de uma em uma mesmo, mas isso é indiferente. Se eu tirar 8 aqui e trocar com a 9 de lugar, eu tenho a mesma configuração, não é outra configuração. Tem que contar ela da mesma maneira, né? Tem que contar de uma vez só, não posso contar isso 2 vezes. Então, isso é dizer que não tem ordem na nossa configuração, não faz diferença a ordem que eu tiro as bolinhas ali. Então, se não tem ordem, e são 14, eu tenho que escolher 5, isso é um problema de combinação, né? Um problema de combinação simples. Então, a nossa resposta é a combinação simples de 14 bolinhas e eu vou escolher 5. Essa é a nossa resposta. Eu vou usar essa notação de combinação, mas eu poderia também usar a notação de número binomial. Se você nunca ouviu falar disso, é só ignorar e usar a combinação de 14, escolhe 5 mesmo. Bom, eu vou pular um pouquinho o cálculo aqui, não vou exibir toda a conta, mas seria essa aqui, né? Você iria abrir a expressão e chegaria a resposta de 2002 maneiras de se retirar simultaneamente 5 bolinhas dentre as 14 que estão
contidas na nossa urna. Terminado o item A, vamos à solução do item B. Bom, vou colocar uma figura aqui que representa bem a configuração que o enunciado pede. As duas bolinhas vermelhas, representadas como sustenidos, indicam os espaços que eu devo colocar as bolas vermelhas. Eu preciso colocar aqui duas bolas vermelhas. As três bolas verdes, que tem o xizinho no meio, representam posições ocupadas pelas outras bolas, que não são as vermelhas. Vamos na simulação para deixar isso mais claro. O que tem que acontecer? Eu tenho que selecionar duas bolas vermelhas. Então, nesse primeiro espacinho aqui, eu devo colocar duas bolas vermelhas. Quaisquer duas, por exemplo, a 4. Vou botar aqui a bolinha 4 e a bolinha 1. Nos outros três espaços, eu posso colocar quaisquer 3 dentre as azuis e as amarelas. Essas vermelhas eu não posso mais usar, não. Vou deixar elas separadas aqui, ó, do lado de fora da nossa urna, porque eu não posso mais usar as vermelhas. O item B pede exatamente duas vermelhas. Já coloquei duas vermelhas, não posso colocar mais. Tenho que usar agora as azuis e as amarelas. E eu posso colocar quaisquer 3. Quaisquer 3 das 8 que sobraram. São 8, ó. São 5 azuis e 3 amarelas. 8. Então, para ocupar esse primeiro espaço, o espaço das vermelhas, eu tenho quantas possibilidades? São 6 bolas vermelhas, eu tenho que escolher duas. Então, para ocupar esse espaço, a combinação de 6, escolhe 2. Combinação, porque como a gente viu antes, não tem ordem, né? Para as bolinhas verdes, bolinhas verdes que representam as amarelas ou as azuis, daí amarelo com azul da verde. Essas daqui são posições para as quais eu tenho 8 bolinhas possíveis. São 8 bolinhas entre as azuis e amarelas. 5 azuis, 3 amarelas. Eu tenho que escolher 3. A resposta é simplesmente o produto. Pelo princípio multiplicativo, a resposta é essa aqui. Combinação de 6, escolhe 2, vezes a combinação de 8, escolhe 3. E eu vou deixar a resposta assim mesmo, somente indicada. Combinação de 6, escolhe 2, vezes combinação de 8, escolhe 3. Solução do item C agora. Hoje tem que garantir que dentre as 5 bolas retiradas da urna, haja pelo menos 2 azuis. O que a gente pode fazer, vamos lá na nossa simulação, é começar retirando 2 bolas azuis. Aí eu garanto que tem pelo menos 2 bolas azuis, né? Então, por exemplo, a 10 e a 9. Então, eu fixei 2 bolas azuis, eu já garanto que dentro da minha escolha de 5 bolas há 2 bolas azuis. As outras 3 podem ser quaisquer dentre as outras bolas que sobraram lá dentro da urna. Quantas bolas sobraram lá? Sobraram as 6 vermelhas, 3 azuis e 3 amarelas. Sobraram 12 bolas no total. Então é isso que eu tenho que fazer. Então vamos só representar aqui a nossa urna. Só vou representar aqui, a minha urna, aqui assim, ó. Aí um retângulo. Vou separar aqui, ó, as 2 azuis que eu fixo das demais 3 que podem ser quaisquer dentre as 12 que sobraram dentro da caixa. Então, de quantas maneiras eu posso escolher 2 bolas azuis para ocuparem essas 2 primeiras posições? Eu posso escolher isso de uma combinação de 5 bolas azuis, são 5 bolas azuis ao todo. Escolhe 2. Uma combinação de 5 escolhe 2. Essa é a maneira de eu fixar 2 bolas azuis. Para as demais 3 bolas, sobram 12 dentro da caixa, dentre as quais eu posso escolher quaisquer 3, indiferente se for azul, amarela ou vermelha. Então vamos voltar na simulação para deixar isso mais claro. Se eu posso colocar aqui 3 amarelas, aí não tem nenhum problema, 3 amarelas, e tudo funciona. Eu posso trocar a amarela pela vermelha sem nenhum problema. Eu garanto, sempre o que eu fizer aqui, eu estou garantindo que tem pelo menos 2 azuis. Se eu colocar mais uma azul,
também eu estou garantindo que tem 3, pelo menos 2, aí eu vou ter 3, né? Mas está valendo o argumento por isso, né? Porque eu estou sempre garantindo que eu tenho pelo menos 2 bolas azuis dentro da minha caixa. Então a nossa resposta vai ser simplesmente o produto dessas duas combinações, né? De combinação de 5 escolhe 2 para garantir que há pelo menos 2 bolas azuis na urna, vezes a combinação de 12 escolhe 3, que é para escolher as demais 3 bolas dentro da urna. Essa é a resposta do item C. Então, você conseguiu descobrir qual solução está errada? Foi fácil encontrar o erro? Vamos repassar uma por uma e ver onde estava o erro então. Sim, era só um erro grave que apareceu aí na solução. A solução do item A está correta. Tanto o argumento quanto a resposta final. O cálculo da combinação também está correto. O problema não era esse. A solução está certa. Mas eu vou fazer uma observação importante aqui. O enunciado exige que as bolinhas sejam numeradas. E essa é uma condição bem importante. Digamos que eu tivesse essa configuração aqui, 2 amarelas, 2 azuis e uma vermelha. Se as bolinhas não fossem numeradas, elas seriam todas iguais. Todas as amarelas seriam iguais entre si, as 5 azuis seriam iguais entre si, as 6 vermelhas seriam iguais entre si. Então a simples troca, por exemplo, da bolinha 4 pela bolinha 5 não alteraria a configuração. Seria a mesma configuração porque as bolinhas são iguais. Isso alteraria muito o exercício. E ele deixaria de ser um problema de combinação simples. É como a gente fez, já não seria tão simples assim. Seria até mais difícil do que essa proposta do enunciado. A solução do item B. A solução do item B também está tudo certo com ela. Está certo, tanto a resposta quanto o argumento. Aproveito para salientar que em análise combinatória nem sempre a gente dá a resposta final numericamente. Às vezes é sim conveniente usar números binomiais, ou no caso aqui eu estou usando a notação de combinação simples, ou fatoriais. Principalmente quando os números começam a ficar grandes. Só para dar um exemplo, imagina que você estivesse resolvendo um exercício e a resposta que você encontrou fosse combinação de 27 escolhe 15. E aí você olha lá a resposta no final do livro e a resposta era 20 milhões 58 mil e 300. Bom, isso não vai ser muito representativo, porque se você calcular a combinação de 27 escolhe 15 não vai dar esse valor e você não vai saber onde você errou. No entanto, se a resposta do livro fosse combinação de 27 escolhe 14, que é aquele númerozinho que eu mostrei ali antes, aí você encontraria a resposta. Você só errou aqui, ó, você contou errado. Ao invés de 14 você contou um a mais. Vai ser mais fácil de você identificar o seu erro. Então às vezes é útil sim usar a notação de combinação e não o valor numérico. Não é esse o problema da questão. Então, solução do item B correta. Então, se as duas anteriores estão corretas, o erro tem que estar aqui no item C. O erro está aqui. E o erro é bem sutil, então a gente vai se deter agora a analisar a solução do item C para ver onde está este erro. Só lembrando, então, como a gente resolveu o item C? Nós fixamos duas posições aqui na escolha do 5. E a gente disse, bom, a gente vai fixar 2 azuis aqui nas 2 primeiras posições para garantir que eu tenho 2 azuis e as demais 3 podem ser quaisquer bolinhas. Assim eu garanto que eu tenho pelo menos 2 azuis. Isso é verdade, né? Eu garanto que eu tenho pelo menos 2 azuis. Na pior das hipóteses, eu terei 2 azuis, o que é pelo menos 2 azuis, está correto. O problema está no mau uso do princípio multiplicativo. E aqui eu vou explicar melhor o porquê. Bom, a escolha da bolinha 7 e 8 para as 2 primeiras posições, ela é contabilizada na combinação de 5 escolhe 2. E a escolha da bolinha 10 para ocupar as outras 3 posições está contabilizada na combinação de 12 escolhe 3. Por outro lado, se eu alterar um pouquinho essa configuração,
se eu for lá na minha simulação, ó, e trocar a bolinha 8 com a bolinha 10, eu tenho a mesma configuração. É a mesma configuração, exatamente a mesma. Por quê? Porque a retirada é simultânea, não tem ordem entre as 5 bolinhas retiradas. No entanto, olha o que acontece aqui, ó. A escolha da bolinha 7 e 10 é contabilizada dentro da combinação de 5 escolhe 2. E a escolha da bolinha 8 dentro da combinação de 12 escolhe 3. Ou seja, eu estou contando essa mesma configuração, visto que não tem ordem dentro da escolha das 5, duas vezes. Eu estou contando a mesma coisa duas vezes, o que não pode. Para ser preciso, eu estou contando 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque eu ainda poderia trocar a 7 de lugar, né? Ficar com a 8 e a 10 fixadas na primeira e a 7 na segunda. Isso seria também a mesma configuração, porque não tem ordem, mas eu estou contando isso de novo. Estou contando a mesma configuração 3 vezes. Isso mostra que está errado, né? Se não há ordem, isso não poderia acontecer. Alguém até poderia sugerir, talvez dividir a resposta por 3, já que eu estou contando a configuração 3 vezes, né? Mas isso também não resolveria o problema. Por quê? Porque de fato essa configuração aqui eu estou contando 3 vezes. Porém, outras configurações como esta daqui, que só tem 2 bolas azuis, eu conto apenas uma vez. E pior, eu tenho configurações contabilizadas mais de 3 vezes. Por exemplo, se eu incluir 2 azuis, eu vou contar essa configuração que está aparecendo agora mais de 3 vezes. E se eu trocar e colocar 11, eu vou contar ainda mais vezes. Então não é fácil arrumar essa solução. É até mais fácil dar uma solução alternativa do que tentar arrumar essa solução, torná-la correta. É mais fácil dar uma solução alternativa mesmo. Então é por isso que está errado o item C. Uma maneira mais prática, porém menos instrutiva de justificar esse erro, de mostrar que está errado, de evidenciar esse erro, é calculando de forma exata essa quantidade aqui, a combinação de 5 escolhe 2 vezes combinação de 12 escolhe 3. Se você calcular isso aqui, chegar ao valor de 2.200. Perceba que essa resposta 2.200 é maior do que 2002. É maior do que 2002. E qual é o problema em ser maior que 2002? Bom, que 2002 é a resposta da letra A. É a quantidade total de possibilidades sem restrição. Como assim? Se eu adicionar uma restrição ao meu problema, a quantidade de sorteios que satisfazem a restrição é menor do que a quantidade total, né? Que é a quantidade sem restrição. Essa resposta não poderia ser maior que 2002. Isso evidencia ainda mais o erro da minha questão, dessa solução C que a gente apresentou aqui no vídeo. Neste terceiro momento do vídeo, será apresentada uma solução correta para o item C. A grande sacada é interpretar o que o enunciado está pedindo. Pelo menos 2 bolas retiradas azuis significa que eu tenho que retirar no meu sorteio 2 bolas azuis, ou 3 bolas azuis, ou 4 bolas azuis, ou 5 bolas azuis. Por quê? Porque mais que 5 não é possível, né? Visto que o experimento é retirar 5 bolas da urna. E também porque pelo menos 2 azuis exclui a possibilidade de apenas uma bola azul ou de nenhuma bola azul, né? São pelo menos 2. Então, o que tem que fazer é calcular de quantas maneiras podemos ter 2 bolas azuis, de quantas maneiras podemos ter 3 bolas azuis, de quantas maneiras podemos ter 4 bolas azuis e de quantas maneiras podemos ter 5 bolas azuis. No final, eu vou somar tudo e aí eu vou ter minha resposta. Mas veja que só de ouvir já é possível perceber que dá algum trabalho fazer essa questão. Uma outra estratégia também viável é calcular o oposto do que o exercício está pedindo.
e usar a resposta obtida no item A, que são as possibilidades totais. E o que seria o contrário de pelo menos duas bolas azuis? O contrário de pelo menos duas bolas azuis é nenhuma bola azul ou apenas uma bola azul. O contrário é uma bola azul ou nenhuma bola azul. A gente está diante de um dilema. E o que você pode fazer? Você tem que escolher qual que vale mais a pena. Vale mais a pena calcular as 4 situações, 2, 3, 4 e 5, ou a do segundo caso, que é 0 e 1. Pode ver que é mais prático eu calcular nessa segunda alternativa, né? De usar a resposta do item A e calcular só 0 bolas azuis e 1 bola azul. E é essa maneira que a gente vai resolver a questão. Então, repetindo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular de quantas maneiras eu posso retirar 5 bolinhas da urna sem nenhuma bolinha azul e de quantas maneiras eu posso retirar 5 bolas da urna com apenas uma azul. E eu vou descontar isso das 2.002 possibilidades que a gente obteve no item A. Vamos ao cálculo então. Aqui está a expressão que eu acabei de dizer, né? Pelo menos duas azuis é o número total de possibilidades, sem restrição, que é o que a gente obteve no item A, é 2.002. Já vou escrever aqui, né? Que é o 2.002 menos a quantidade de maneiras que tem de retirar 5 bolas da urna com nenhuma bola azul, menos a quantidade de maneiras de tirar bolas da urna com apenas uma azul. Como assim com 0 azul? 0 azul seria como eu posso retirar bolinhas dessa urna sem que apareçam bolas azuis. Ou seja, eu elimino as bolas azuis daqui e retiro somente bolas amarelas e vermelhas. Eu não posso retirar bolinhas azuis. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Bom, é uma combinação, né? Uma combinação de quantas? São 6 vermelhas e 3 amarelas, são 9. Uma combinação de 9 escolhe 5. Então, menos a combinação de 9 escolhe 5. Isso é a maneira de eu retirar nenhuma bola azul, retirar somente bolas amarelas e vermelhas. Eu ainda tenho que contar de quantas maneiras eu posso retirar apenas uma azul. Como assim retirar uma azul? De quantas bolas azul nós estamos falando? Estamos falando de 5 bolas azuis. Deixa eu separá-las aqui. Estamos falando de 5 bolas azuis. E eu vou selecionar apenas uma, certo? Eu vou deixar apenas uma aqui. De quantas maneiras eu posso escolher esta uma bola azul? De 5 maneiras. Tenho 5 possibilidades. 7, 8, 9, 10 ou 11. Então eu já vou contar essa possibilidade aqui. Tenho 5 maneiras de escolher a única bola azul que vai aparecer, vezes de quantas maneiras eu posso selecionar as restantes, as demais bolas que vão aparecer aqui. Veja que eu fixo aqui a do item A e agora eu só coloco as demais. As bolas amarelas e vermelhas. Quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 9 bolas, são as 6 vermelhas e 3 amarelas, para ocupar 4 posições. Isso me dá uma combinação de 9, escolhe 4. Combinação de 9, escolhe 4. E essa é a resposta, né? 2002 menos combinação de 9, escolhe 5, menos 5 vezes a combinação de 9, escolhe 4. Um detalhe, né? Por que aqui eu posso usar o princípio multiplicativo? Porque eu estou contando cada item uma vez mesmo, né? Não tem como eu trocar bolinhas azuis com as amarelas ou vermelhas que eu coloco do outro lado. Então, só estou contando cada combinação apenas uma vez mesmo. Só para finalizar aqui, a gente vai calcular. Eu vou calcular esses valores. Vou deixar aqui indicado quanto que dá isso aqui. A combinação de 9 escolhe 5 é 126. Menos 5 vezes 126 também. Por quê? Porque 5 mais 4 dá 9. Então a combinação de 9 escolhe 5 é igual à combinação de 9 escolhe 4. E isso aqui tudo vai dar 1246. Então há 1246 maneiras de se escolher 5 bolinhas, sendo pelo menos 2
azuis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo nesse formato diferente de procurar o erro. Foi a forma que eu encontrei de dar destaque a esse erro muito recorrente, corrigindo também. Além disso, é uma boa maneira de vocês, os estudantes, ficarem atentos durante toda a duração do vídeo. Se você gostou, deixe sua curtida, compartilhe com os amigos estudantes e comente se você concorda que o erro é sutil e difícil de ser percebido. Ainda para me dar aquele incentivo para continuar com os vídeos, inscreva-se no canal. Grande abraço, bons estudos!